Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Jovem atingida por refletor durante show de Réveillon na capital será indenizada. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A 5ª Câmara Civil do TJ condenou solidariamente Clube de Praia e empresa organizadora de eventos, além de sua seguradora, ao pagamento de indenização em benefício de jovem que sofreu queimaduras de 2º grau ao ser atingida por holofote que pendia e caiu. A estrutura de ferro foi montada para garantir a iluminação em Réveillon realizado em praia do norte da ilha de Santa Catarina. A vítima conta que assistia a um show na festa de Ano Novo, próximo ao palco, quando um dos refletores desprendeu-se e caiu sobre suas costas. O desembargador Jairo Fernandes Gonçalves, relator da matéria, levou em consideração as fotografias do exame de corpo de delito, assim como declaração médica para certificar-se da ocorrência das queimaduras, fato negado pelos réus. Para o magistrado, se tão grave dano ocorreu dentro do clube, foi porque as cautelas de segurança adotadas pelos promotores da festa não se revelaram adequadas e suficientes. A jovem receberá R$ 5.200 por danos morais e materiais, 80% do valor divididos entre clube e promotora e 20% arcados pela seguradora. A decisão foi unânime. Para o Tribunal de Justiça, a vedação à publicidade da indústria do fumo é regra e precisa ser respeitada. Detalhes com o repórter Diego Souza. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou sentença que julgou correta a atuação de site de negócios ao suspender temporariamente anúncios de um cliente que violou política interna consistente na vedação de peças publicitárias de produtos vinculados à indústria tabagista. Com isso, negou indenização por danos morais pleiteada por um comércio de autopeças e bancar anúncios de acendedor de cigarro para veículos, prática não permitida pelo endereço eletrônico. Como base do pedido, a empresa sustentou que sua suspensão, ainda que temporária, causou perda de faturamento e prejuízo ao não poder movimentar valores negociados por aquela via. O provedor refutou o argumento e explicou que, tão logo sanado o problema, reabilitou o cadastro do site. Confirmou todavia a existência de vedação legal ao comércio de utensílios ligados ao hábito de fumar. O próprio autor admite na petição inicial que publicou no endereço eletrônico anúncios de acendedores de cigarro, registrou o desembargador Raulino Brunin, relator da matéria. Para ele, ficou comprovada a prática de infração por parte do comerciante na veiculação de produtos vedados pelo site. A Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, ESMESC, promove no próximo dia 18 de novembro, sábado, das 8 horas da manhã ao meio-dia, no auditório da MC ESMESC, a 3ª edição do Colóquio de Primavera. O encontro tem como propósito o compartilhamento de relatos e debates de ideias sobre a experiência vivenciada em relação à conciliação e mediação nas comarcas de Santa Catarina. O evento terá como coordenadora científica e moderadora a juíza Quitéria Vieira Tamanini Pérez, titular da primeira vara civil da comarca de Blumenau e professora da ESMESC. O evento é aberto a toda a comunidade, alunos e ex-alunos da ESMESC, professores, profissionais e estudantes e prevê declaração com carga de 4 horas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 17 de novembro no site da escola, em www.esmesc.org.br. Rapaz acusado de estupros em série em Cunha Porã é condenado a 68 anos de prisão. Detalhes com a repórter Gabriela Halpe.
A juíza Giovana Maria Caron Bócio Machado, da comarca de Cunha-Porã, condenou neste mês um jovem responsabilizado pela prática de estupros e roubos naquela cidade. O réu, pela sentença, terá de cumprir 68 anos de prisão, além de multa e mais 8 meses de detenção. As vítimas tinham o mesmo perfil, jovens da região com idades entre 15 e 18 anos. Segundo a denúncia, o rapaz praticou os crimes no período compreendido entre abril e outubro de 2016. Por 4 vezes em datas distintas, o réu atacou as vítimas em locais pouco movimentados, com o rosto parcialmente encoberto por camiseta ou touca, e as levou à força para matagais próximos, onde consumava o ato sexual com violência e mediante ameaça. Para culminar, ele ainda roubava as moças. Com a prisão do rapaz, as vítimas procederam a seu reconhecimento pessoal. Em sua residência, foram encontrados diversos objetos utilizados no cometimento dos delitos. A materialidade dos crimes ficou demonstrada ainda por laudos de exames de DNA que comprovaram a existência de material genético do agressor nas vítimas. A juíza Giovana Machado manteve o decreto de prisão preventiva do réu, que desta forma não poderá recorrer em liberdade. Consumidor receberá a indenização após ter nome exposto na mídia por dívida já quitada. Mais informações com o repórter Diego Souza. A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça confirmou condenação de empresa que enviou para protesto título já quitado pelo consumidor. Em consequência, o cidadão teve seu nome publicado em jornal de grande circulação como devedor e ainda recebeu intimação de cartório de notas sobre a necessidade de pagamento da dívida, sob pena de ser protestado. O fato do requerido divulgar o nome do autor em jornal de grande circulação como devedor de título já pago configura a existência do dano e o dever de reparar, justificou o desembargador Rubens Schultz, relator da apelação. Ele confirmou a indenização por danos morais em favor do demandante, arbitrada em R$5.000. A responsabilidade civil da empresa, acrescentou, ficou patente ao não trazer aos autos qualquer justo motivo para a divulgação do nome do consumidor, fato que reafirmou sua conduta negligente. A decisão foi unânime. Os novos desembargadores empossados neste mês, em solenidade realizada no dia 1º de novembro, já iniciaram seus trabalhos na corte. O desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, por exemplo, participou na manhã do dia 9 de sua primeira sessão como titular na primeira Câmara Criminal do TJ. O fato foi destacado pelo presidente do órgão julgador, desembargador Paulo Roberto Sartorato, e pelos demais integrantes, desembargadores Carlos Alberto Sivinski e Norival Acácio Engel. Os 3 outros magistrados que também tomaram posse no início do mês, desembargadores Hélio Davi Vieira Figueira dos Santos, José Agenor de Aragão e Sidney Eloy Della Brida, igualmente deram início aos trabalhos, já com registro de recebimento de processos através do setor de distribuição. Integrantes da Câmara Civil Especial, eles devem participar da próxima sessão, marcada para a última quinta-feira do mês, no dia 30 de novembro. No quadro Entrevista, o repórter Diego Souza conversou com o analista judicial Fernando Orostec sobre abuso sexual de crianças e adolescentes. Acompanhe um trecho da entrevista. Fernando, eu abro essa entrevista comentando do caso mais recente que chocou o país, que foi do caso do ônibus lá em São Paulo, e o juiz disse que não houve abuso, né? Houve só uma contravenção penal. Eu queria então que você explicasse em que momento que vive o país hoje nessa questão da sexualidade. Acredito que o país viva um momento muito ruim no que tange, não vou usar a expressão liberdades individuais, mas vou usar a expressão direitos fundamentais, principalmente no que diz respeito ao quesito sexualidade. O Brasil está entre os campeões da violência de gênero. O Brasil está entre os campeões do desrespeito aos direitos fundamentais
das crianças e dos adolescentes, dos idosos, enfim, as populações mais vulneráveis aqui no Brasil, não obstante a legislação belíssima que temos, que protege, que elenca prioridades, que coloca de forma explícita percentuais de orçamentos, de poderes, especificamente para políticas voltadas a essas populações, mesmo assim, nós não conseguimos proteger as populações mais vulneráveis. E a parte da sexualidade talvez seja a que mais esteja sendo afetada nesse momento no Brasil. Eu tenho pesquisado, tenho acompanhado especificamente violência e exploração sexual infanto-juvenil. Há mais ou menos uns 5 anos, desenvolvo algumas pesquisas aqui na região, trabalho com a rede de proteção à criança e ao adolescente, coletando dados de vários órgãos, conversando com pessoas, conversando com profissionais que trabalham com as vítimas, um pouco da experiência do meu trabalho dentro do judiciário, primeiro como técnico judiciário, depois como oficial da infância e agora como analista jurídico. Não tenho visto resultados significativos, principalmente no que tange a proteger as vítimas. É o caso específico que você me perguntou do acontecimento de São Paulo. Às vezes, a preocupação volta-se ao agressor e deixa-se a vítima ao abandono. Tanto de um lado como do outro, nós precisamos de ferramentas efetivas. Não acredito que seja o judiciário ou a lei penal a resolver ou a servir de ferramenta. Uma das ferramentas. Agora, se é a principal ferramenta, acredito que não. A meu sentir, a principal ferramenta está na educação. Na educação para a sexualidade e na educação para o respeito às questões relativas à intimidade e à vida privada das pessoas. Fernando, mas se a lei é tão bela como você falou, quais são os avanços necessários? Precisa haver uma mudança na interpretação? O que tem que acontecer? Sensibilidade na interpretação, sensibilidade na aplicação da lei e debate. Debate sobre os tipos penais, debate sobre as condutas, enfim, educação também para as ferramentas existentes. Informação para a população sobre quais são os tipos penais, sobre quais são as condutas que realmente são punidas. Discussão aberta sobre a sexualidade, discussão aberta sobre os tipos penais que envolvem a proteção da intimidade, discussão aberta sobre os tipos penais que vão proteger a criança, o adolescente, a mulher, o idoso, enfim, as populações mais vulneráveis. O público que acompanha o Justiça Legal, felizmente, é diversificado. Então, eu queria que você explicasse a diferença de abuso e de exploração sexual. O abuso é a conduta mais simples. Temos o abuso e a exploração. Quando vamos falar de exploração, sempre temos que levar em conta o proveito econômico. Então, qual é a conduta que é punida? É a conduta daquele que está tendo um proveito econômico numa situação envolvendo a sexualidade. Então, estou explorando sexualmente uma criança, um adolescente. Como isso se dá? A maioria dos casos se dá através da prostituição infantil ou da divulgação da pornografia infantil pela internet. A venda, o comércio dessas imagens, né? Talvez os crimes virtuais, com o tempo, eles vão ter uma importância maior e com o tempo eles vão ter vão abranger quase que a totalidade da divulgação dessas informações. Porque hoje se tornou incomum você ter revistas e material publicado, impresso em papel, divulgando, expondo.
Mas na internet nós ainda estamos trabalhando naquele conceito de uma grande praça aberta a todos os públicos, onde todos podem chegar, todos podem se apossar daquilo que está posto. Quando vamos falar do abuso, e aí a maioria das denúncias refere-se a abuso e não a exploração. Principalmente aqui na nossa região. O abuso também eu encaro como uma conduta aberta. Talvez não esteja ainda delimitado o que é abuso. Porque o abuso tem que ser sentido do ponto de vista da vítima. Volto àquilo que você me perguntou no início. Como a mulher se sentiu? A desproporção entre o sentimento dela e aquilo que o abusador fez. Aquilo que o abusador fazia, porque aquilo para ele era uma conduta comum. Inclusive se divulgou depois que eram várias condutas. Mas o que a vítima sentiu? Então, o abuso é do ponto de vista da vítima. Às vezes, para mim ou para você, um carinho, um afago, um abraço pode significar, sim, somente um carinho, somente um afago. Mas para aquele que está recebendo, pode ser um abuso. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.